eu quero trazer uma palavra para você de um dos homens mais extraordinários da Bíblia. Por que eu estou falando isso? Ele é extraordinário porque ele foi o homem que deixou Jesus maravilhado. Ele deixou Jesus maravilhado. Esse camarada, na linguagem do carioca e do brasileiro, tem café no bule. Para deixar Jesus maravilhado, tem que ter café no bule. Então ele tem alguma coisa para ensinar para a gente. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. E você vai ficar com ela aberta, porque nós vamos conjecturar aqui. Nos 10 primeiros versículos do capítulo 7. O centurião de Cafarnaum. Tem umas lições aqui interessantíssimas para a minha vida e para a sua vida. Lucas, capítulo 7. Eu vou ler o primeiro e o segundo versículo, que diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Eu vou ler o versículo 3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Você tem que ter uma ideia que aqui nesse tempo, o servo de um centurião, o Império Romano dominava toda essa região. O servo de um centurião era um escravo, era um objeto. Não tinha valor nenhum como pessoa. Podia matar o centurião se o cara enchesse a paciência dele, podia até mandar matar. E se não servisse para mais nada, mandava jogar fora. Era pior até do que um objeto. Não havia direitos humanos, não havia direitos trabalhistas nessa época. Mas o interessante é que o centurião ficou preocupado com um servo que na cultura daquela época não tinha valor nenhum. Eu faço aqui algumas perguntinhas para você. Primeiro, você reconhece as pessoas que trabalham com você? Você reconhece? Será? Você se preocupa com quem trabalha para você? Será que você se preocupa? Você considera as pessoas que estão debaixo da sua autoridade? Eu vou para uma coisa bem simples. Você sabia que tem gente que pensa que a doméstica é a nova escrava Isaura? Eu acho um negócio interessante, que tem gente, eu não vou falar dos de fora, eu gosto de falar dos da casa. Tem crente que contrata uma doméstica e quer dar folga de 15 em 15 dias. Eu acho que ele deve ter folga de 15 em 15 dias do trabalho dele também. Você sabia que, você não ri não, porque eu estou falando, eu sei que eu estou falando. Você sabia que tem gente que contrata uma doméstica e conta quantas uvas tem no cacho quando ele sai de manhã? Você sabia? Se tem alguma coisa na geladeira? Porque se comer alguma coisinha a mais, vai tomar uma chapada. Você sabia que essas pessoas, muitas vezes, elas são tratadas de uma maneira tão indigna que elas não comem a comida do patrão, que elas mesmas fazem, tem que ter uma outra comida inferior para eles. Eu estou indo numa coisa bem prática, bem simples, sabe? Essas pessoas têm a hora de acordar, mas não tem a hora de dormir, se caso dormem na residência. Elas têm a hora de acordar, 6 horas da manhã, a hora que o patrão sai para deixar o café dele. A hora de dormir, não tem hora.
Essas pessoas nunca souberam o que é uma hora extra. Não tem carteira assinada. Então eu vou logo dizendo aqui o português claro. Se você não tem condições de tratar com dignidade uma doméstica, então não tenha. Vai para a máquina de lavar, vai para o fogão, vai para o micro-ondas. Vai para a mesa de passar roupa. Se lasque. Agora, contrata uma pessoa para tratar igual uma escrava. É melhor não contratar. Pastor, o senhor está falando isso? É fácil falar aí no microfone, né? É fácil. Uma das pessoas que trabalha na minha casa trabalha há 28 anos. E trabalha na minha casa. Ela come a comida que eu como, ela come num prato que é igual ao prato. Não é no mesmo prato, mas é um prato que é igual ao prato que eu como. Tá certo? Ela come a comida que eu como. Ela come a sobremesa que eu como. Agora eu estou com os filhos casados. E quando eu me mudei para essa casa, meus filhos já estavam casados, numa casa de 4 quartos. E a casa tem dependência de empregada, a minha casa. Mas ela dorme num dos 4 quartos da minha casa. Ela não dorme em quarto de empregada, ela dorme num dos 4 quartos da minha casa. Aqui não tem um fariseu mandando você fazer uma coisa e praticando outra. Mas é para a gente pensar. E você que é patrão, vou mudar aqui o foco. Pastor, ora por mim, porque estou com 5 funcionários na justiça. O diabo está furioso. Claro, tu nunca assinou a carteira, tu quer o quê? O cara trabalha para você 12 horas por dia e você não paga hora extra, o que tu quer da vida, meu filho? Tem mais é que te arrebentar mesmo. É lógico. Pastor. Não sei, Satanás, o diabo está... Jeová, eu sei que eu sou mau, mas eu não tenho nada com isso. O diabo, Jeová, eu sou mau, mas isso é ele. Como é que é você na repartição que você trabalha só porque você é chefe? Os subordinados dizem assim, eu nunca vou querer ser, eu posso ser de qualquer religião, mas desse cara eu não sou não. Eu nunca vi um cara tão perverso, eu nunca vi um cara tão injusto, eu nunca vi um cara tão enjoado, tão mesquinho como esse chefe. Como é que é você? Olha o centurião. Ele tinha prerrogativas de botar aquele cara para fora. Morre lá fora, bota outro aqui no lugar. Mas ele estava preocupado com o bem-estar daquele que o servia. É para você pensar. 2. Olha que coisa interessante. Versículo 3. E quando ouviu falar de Jesus. Só tem 2 reações quando você escuta falar de Jesus. Incredulidade ou fé. Só isso. Incredulidade ou fé. Agora, olha o que esse cara creu. O negócio é muito incrível. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Ele ouviu falar de Jesus e creu que Jesus tinha poder de curar a enfermidade do seu servo. Nunca frequentou uma igreja evangélica, nunca participou do culto da vitória, nunca foi membro de igreja nenhuma, mas ele creu. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu vou te dar a possibilidade de você crer em Jesus se você entrou aqui ou está me assistindo pela TV. Eu vou te dar a chance, se você quer crer em Jesus. João capítulo 8, versículo 12, Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Declaração de Jesus em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Declaração da Bíblia acerca de Jesus em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
palavras da Bíblia acerca de Jesus em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você acaba de poder crer em Jesus, porque eu acabei de falar acerca dele. Ele creu, ele ouviu e creu. Você pode crer. Se você crê, disse Jesus em Marcos 9:23, se tu crê, tudo é possível ao que crê, porque para ele nada é impossível. Você pode crer, eu não opero milagre nenhum, eu não curo ninguém, eu não transformo ninguém, eu não mudo a vida de ninguém, mas eu conheço um que pode mudar a tua história de vida, pode te transformar, pode te libertar, pode fazer você ter vida abundante, pode mudar toda a história da tua família a partir de você. Se você crê, ele pode te curar, ele pode operar milagres, ele pode abrir portas. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Agora olha que coisa interessante, versículo 4 e 5. Olha o versículo 4 e 5. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Os anciãos dos judeus chegam para Jesus e dizem, ele é digno. O que significa uma pessoa digna? O que é uma pessoa digna? É uma pessoa que tem autoridade moral, é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa justa, é uma pessoa bondosa. Ser digno não está pautado em valores filosóficos e abstratos. A dignidade vem das atitudes práticas em relação ao outro. Dignidade não é um conjunto de argumentação filosófica. Dignidade é a sua prática em relação a outros. Por que ele é digno? Os anciãos dos judeus estão dizendo, porque ama a nossa nação. Ele era um comandante militar do domínio romano sobre os judeus. E olha o que os judeus estão falando dele. Ele ama a nossa nação. Ele nos trata com dignidade. Ele nos trata com respeito. Ele nos trata com justiça. Ele nos trata com bondade. E a prova que ele é digno é que ele ama a nossa nação, e amor não é abstrato. Amor é algo concreto em relação ao outro. Ele construiu uma sinagoga para nós. Interessante. Ele é digno. Ele é digno. Agora escuta essa aqui, meu filho. Preste atenção. A segunda parte do versículo 3 e a primeira parte do versículo 6. Enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Versículo 6. E foi Jesus com eles, com esses anciãos. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos. A importância de se construir relacionamentos. O centurião romano, ele constrói relacionamentos com pessoas de uma cultura e de uma religião totalmente diferente. Os anciãos dos judeus, os religiosos judeus, vão a Jesus para fazer um pedido e dizem para Jesus que esse cara é digno. Ele tem relacionamento com contrários. Pessoas de uma outra cultura e de uma outra religião. Agora segura aí, irmão. Não vai embora não, hein? Não muda de canal não, hein? Eu sou santo. Um relacionamento profundo com Deus, eu não falo com os pecadores desta terra. Eu não dou bom dia, não dou boa noite, não dou boa tarde. Mas se você é mal educado, nós já sabemos, fica tranquilo. Isso não tem nada a ver com fé, tem a ver com educação. Mas eu não falo, eu não quero contato, eu não quero conversa.
eu vou te mostrar a Bíblia que você está equivocado. Não, pastor, eu não falo com ímpios. Lá na minha empresa, eu digo logo, você tem demônio. Rapaz, quando eu era rapaz, eu já contei aqui, vou repetir. Quando eu era garoto na igreja, tem algum tempinho. Aí eu vi um obreiro, aquela época dos presbichos, ou presbíteros. Você lembra, né, Josué? Lembra daquela época? Aí um presbítero foi dar um testemunho. Um testemunho, não é testemunho, um testemunho. Meus irmãos, a luz incomoda as trevas. Eu já fui mandado 9 vezes embora. Eu falei, caramba, eu era garoto. Eu tinha uns 12 anos de idade. Falei, caramba, rapaz, esse cara deve ser perseguido mesmo. Eu já fui mandado 9 vezes embora. E eu vou dizer aos irmãos por quê. Eu chego na empresa e digo para o chefe, você é filho do capeta. Tu é filho do diabo. Você tem demônio? Aí o chefe diz, o endemoniado, filho do capeta, vai mandar o servo de Deus embora. Rua! Olha a cabeça do cara. Agora vamos ver o que a Bíblia fala. Rapaz, o apóstolo Paulo, a Bíblia é um livro sensacional. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 9 ao 11, diz assim, já por carta vos escrevi, que não vos associeis com os que se prostituem. Mas eu não estou querendo com isso dizer que você não deve ter contato com devassos, com maldizentes, com roubadores ou com idólatras, senão seria necessário vocês saírem do mundo. Mas agora eu vos escrevo que vocês não devem se associar, olha aqui a cana como é que é dura, com aquele que dizendo-se irmão for devasso, roubador, maldizente, idólatra. Com esse nem ainda com mais. A Bíblia proíbe você se sentar com um falso irmão. Mas a Bíblia não proíbe você se relacionar com contrários de outras religiões, com pessoas contrárias à sua fé, com gente que você sabe que é da pá virada, ou então você tem que sair do mundo. Por que você acha que Paulo diz que quando você vai comprar carne, não pergunta a origem? Por causa da consciência. Eu sou santo, amigo, quem é você? Tem algum trabalho que você faz? Bate tambor? Recebe uns negócios? Quem és tu? Fala aí. Qual é o teu nome? Aí o cara, Manuel. Não! Eu quero do outro que está aí dentro. Não, eu não faço negócio, ele é idólatra. Eu não faço negócio. Então você tem que sair do mundo. Você tem que sair fora. Se você não quer se relacionar com as pessoas... E Paulo, rapaz, a Bíblia é fabulosa. Rapaz, Paulo pega pesado, porque ele não dá exemplo bonitinho, não. Se vocês não querem se associar com devassos, roubadores, avarentos, idólatras, vocês não querem, não? Então sai fora, sai do mundo. Agora eu vos digo, não vos associeis com aqueles que dizendo, irmão, for. E muitas vezes a gente dentro da igreja, o camarada está afastado, está vivendo em pecado, e o pessoal está dando guarida para ele, como se tivesse tudo normal. Uma vez um camarada da nossa igreja, aqui eu vou falar da minha casa, eu não vou falar da casa dos outros, sabe? Ainda no outro templo antigo, um camarada bagunçou com a cara da mulher dele. A mulher dele suportou os galhos que ele botou na cabeça várias vezes. Na igreja o cara foi disciplinado, voltou, vivia na bagunça, aí se afastou de vez, deixou a mulher com as filhas a ver navios. Aí teve uma festa de casamento de um filho de um membro da igreja. E ele aparece na festa de casamento. Ok? Aí eu comecei a ver a reação dos crentes, brincando e abraçando e sorrindo, porque era um cara muito gaiato, aqui no nosso meio, um cara muito brincado. Aí todo mundo brincando, eu falei, eu vou acabar com a festa.
Aí estava uma rodinha, e dando gargalhada, quer dizer, o cara se sentindo como se estava tudo legal. A mulher passando fome, as filhas passando necessidade. Meu irmão, eu cheguei e disse, com licença, quando é que tu vai tomar vergonha na cara e vai ser homem? Tinha uma rodinha de uns 6. Entrei no meio e falei, aqui vai ou vai? O que foi, pastor? Aí veio, eu falei, não vem não. Eu estou perguntando quando é que vai ser homem. Se você não quer mais tua mulher, tudo bem, é problema seu. Agora, o que tu está fazendo é coisa de covarde. Acabou a graça, caiu fora. E os outros acabaram com graça. É isso que eu estou falando. Claro que aqui é bem-vindo quem está afastado. Aqui, a igreja é o hospital de Deus. Para caído, para doente, para ferrado, para quebrado, para tudo. É aqui. Agora, ei, eu tenho a Bíblia como parâmetro. Como é que eu vou me associar com aquele que conhece o Evangelho, com aquele que sabe da verdade e vive uma vida devassa? É isso que Paulo está dizendo. Agora, você sabe o que eu admiro nesse cara? A inteligência dele, do centurião, em reconhecer os níveis de relacionamento. Preste atenção a isso aqui. Preste atenção. Olha a sacada do centurião. Pense como ele. Para ele, Jesus é um religioso. Para ele, e era uma verdade, Jesus é um judeu. Ele tem relacionamento com religiosos. Ele tem relacionamento com judeus. Chama os anciãos e diz assim, fala lá com ele acerca de um funcionário meu que está doente e que eu sei que ele pode curar. Quando Jesus vem, ele envia uns amigos para falar por ele. Já não são mais os anciãos. Para falar por ele é um outro nível, tem que ser amigo. Quem é que está falando por você? Você não está sabendo fazer uma escala de valor, de relacionamento. O restante do texto, você pensa que o centurião está falando direto para Jesus. Não! Os amigos estão traduzindo o que o centurião falou. Vamos para a Bíblia. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. Versículo 6. E foi Jesus com eles. Com quem? Com os anciãos. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo para Jesus, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado será sarado. Quem está falando isso aqui são os amigos do centurião para Jesus. Eles estão falando literalmente o que o homem falou. Sabe por quê? Porque quando você conhece uma pessoa profundamente, amigo é o relacionamento mais profundo. Isso não se cria e não se faz da noite para o dia. Amigo não é uma coisa que acontece, o pessoal está enganado, com uma semana. Você pega o jeito do outro. Você tem tanta amizade que o cara fala uma coisa e você é capaz de chegar ali e replicar exatamente o que ele falou. O nível de relacionamento com os anciãos era um. Mas ele tinha gente que tinha um nível mais profundo, amigo. Para falar por ele, tem que ter gente que conhece ele profundamente. Quem é que está falando por você? Tu está mandando o recado para o diretor através de quem? Você sabia que tem um monte de confusão na sociedade por uma coisa chamada comunicação? Mas não foi isso que eu falei, mas foi isso que ele falou, não foi isso que eu falei, mas foi isso. Aí o inferno está instalado. Você precisa reconhecer seus níveis de relacionamento para não estar pedindo uma pessoa a fazer uma coisa que ela não é capaz de fazer, porque ela não tem profundidade com você.
A gente pensa que é o centurião falando direto com Jesus. Não, são os amigos. Os amigos estão falando, relatando exatamente o que o centurião falou. Tanto é que os amigos estão dizendo para Jesus, olha, ele mandou dizer que ele não é digno nem de estar aqui. Ele não é digno nem de chegar até onde tu estás. Espetacular esse cara saber construir relacionamento. E lamento dizer que muita gente do meio do povo de Deus não sabe construir relacionamento nem com irmãos, que dirá com ímpio. Ignorante, grosso, mal educado, abestalhado. Rapaz, o ser humano é um ser social. Nós vivemos em sociedade. O ser humano é a criatura mais ignorante quando nasce, para ser a mais inteligente quando cresce. Isso só é possível através das relações sociais. Os especialistas dizem: o que você vai ser daqui a 5 anos depende, entre tantas coisas, dessas duas coisas fundamentais: a qualidade dos livros que você vai ler e os relacionamentos que você vai construir. Vai me dizer o que você vai ser daqui a 5 anos. Quem são seus amigos? Com quem você se relaciona? Não sou amigo de ninguém. Não dou bom dia, não dou boa noite, não falo com ninguém. Na hora que você tem uma necessidade, também não tem mão para te estender. Também não tem ajuda para receber. Olha aqui o cara. Manda religioso que ele tem relacionamento. Ele era um romano. Cultura e religião totalmente diferente dos judeus. Mas ele tem relacionamento. E depois ele manda uns amigos. Coisa mais profunda. Agora escute. Olha as atitudes do centurião em relação a Jesus. Eu acho espetacular. A parte B do versículo 6 e o versículo 7. Aqui são os amigos falando pelo centurião: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Senhor, reconhecimento da soberania. Ele é maior do que eu. Não sou digno. Reconhecimento da superioridade. Eu sou inferior e ele é mais importante do que eu. Basta uma palavra. Reconhecimento da autoridade. Ele tem mais poder do que eu. O centurião reconhece soberania, superioridade e autoridade. E tem crente com 30 anos na igreja que ainda não aprendeu a reconhecer isso de Jesus. Senhor, soberania. Não sou digno, superioridade. Tu tem autoridade maior do que a minha, basta uma palavra. Paulo sintetiza essa fala do centurião em Filipenses 2:9, ao dizer que Deus, de maneira soberana, deu um nome a Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é mais elevado. Como é que é a sua visão acerca de Jesus? Quem é Jesus para você? Como é que você vê Jesus? Ele tem soberania, ele tem superioridade, ele tem autoridade. Agora olha que coisa linda desse cara. Olha que coisa linda, olha que... Gente, escuta essa. Versículo 4. Os líderes religiosos disseram: é digno que lhe concedas isso. Versículo 6, na parte B. Não
sou digno. As pessoas dizendo, ele é digno. E ele dizendo, eu não sou digno. Sabe o que isso mostra? A autocrítica do centurião. Ele faz uma autocrítica. Ele reconhece quem ele é. Quando você reconhece quem você é, você pode dominar uma das coisas mais terríveis do ser humano, a soberba. Quem não faz autocrítica é um candidato fortíssimo a ser soberbo. A autocrítica faz você saber quem é você. A autocrítica, por você saber quem é você, faz você querer melhorar sempre, porque você sabe que você não é 100%. Você sabe que você tem defeitos, então você busca se aperfeiçoar. Já o metido a besta, está crente que está abafando, e é um lerdo, um Zé Minhoca. Eu não sou digno. Eu reconheço meus limites e minhas fragilidades. Agora, o centurião era digno, porque dizia que não era digno. Porque quem tem dignidade não precisa ficar proclamando que é digno. É a mesma coisa o santo, o mesmo princípio. Gostaria de informar a esta congregação que talvez daqui a uns 15 anos vocês poderão chegar no dedinho mindinho do meu pé. A nível da minha espiritualidade, nível da minha santidade. Rapaz, quando você vê alguém forçar uma barra no meio evangélico, metido a santo, é porque está querendo esconder algum pecado. Quem é santo não precisa ficar pregoando que é santo. Quem é santo é, e está acabado. A sua vida, o seu procedimento mostra que é. Está fazendo força para dizer que é alguma coisa. Aí, meu filho, Freud explica. Se está fazendo força para dizer que alguma coisa, é mecanismo de defesa do psiquismo humano. É para esconder alguma coisa. Quando o ser humano precisa fazer força para dizer que é honesto, fazer força para dizer que é santo, fazer força para dizer que é digno, é porque não é porcaria nenhuma. Não é você que diz que você é. Os outros falam que você é, porque a sua vida demonstra quem você é. Nós estamos enganados, gente. Nós estamos enganados. Agora, olha que coisa linda. O versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados sobre o meu poder e digo a este vai e ele vai. E a outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isso e ele faz. Segura aí, meu filho. A crise da autoridade. Por que estamos vivendo uma crise de autoridade? Sabe por quê? Ah, Jesus ajuda nós. Educação se dá em casa. Escola ensina conhecimento. Igreja transfere conhecimento. Os pais hoje querem que a escola eduque. Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Eduque a criança no caminho que deve andar. Efésios 6,4 diz assim, que os pais devem admoestar os filhos na doutrina e no temor do Senhor. A família é a mais importante agência socializadora. O que está acontecendo hoje? Os pais estão se omitindo da autoridade. Os pais hoje, pela sua omissão, estão trocando a sua autoridade por iPhone, smartphone,
Que mais? Brinquedos eletrônicos. Para poder quebrar o galho da autoridade que eles não têm. Os filhos esperam do pai a autoridade. Teu filho precisa ouvir não. Teu filho precisa ouvir não pode. Porque se teu filho nunca ouvir não e não pode, ele vem para a sociedade pensando que a sociedade é igual à casa dele. E a sociedade não é igual à casa dele. Aí ele começa a arrumar problemas na sociedade. Não educa em casa, não educa na escola, não educa na igreja, balbúrdia social. Eu estava vendo esse... É Black Bloc? É isso que pronuncia assim mesmo? Está aqui o vereador esquerdo falando, quando eles cercaram a Câmara Municipal e invadiram, as mamães dos Black Bloc da classe média, dos filhinhos de papai, passando pelas grades a comidinha para esses vagabundos. Ai, meu filhinho, o McDonald's que você tanto gosta. Ai, mamãe trouxe o suquinho que você gosta, passando pelas gretas das grades, que eles se alojaram na Câmara, depois de fazer uma balbúrdia na cidade, incendiar coisa, quebrar coisa. Não é pobre do morro, não. Filhos da classe média, que não aprenderam educação em casa, o que é autoridade, de panaca, pai naca e mãe naca. Que não manda em nada, que não diz nada. Uma coisa que eu acho engraçada no Brasil, esses esquerdopatas. Eu chamo eles de esquerdopatas, que são doentes mental. Eu acho interessante esses caras. Na Europa, na América, vai fazer greve, vai fazer passeata. Aonde é que vai ser? Dessa rua a essa rua, ok? Tem proteção de polícia e horário. Sai da risca, o pau canta. A polícia baixa o cacete. Gás lacrimogênio. Arrasta no meio da rua. Aqui, os caras querem quebrar tudo, arrebenta com tudo, para a cidade, impede os outros, e a polícia tem que dizer, por obséquio, por favor, pedrada, coquetel molotov, baixa o cacete. Eu lamento que nós temos autoridade frouxa, preocupada com a opinião publicada. Não é com a opinião pública, não. Preocupado com a opinião publicada. Autoridades aqui é meu chapa. Quer fazer? Vai fazer lá, aqui está teu espaço. Se passar uma risca, o couro vai comer. Porque a sociedade tem que ter limite e tem que ter ordem. Você já viu em Nova York? Não sei se você já viu. Manifestação que fica um grupo de caras com a plaquinha. Para! A polícia está aqui assim, ó. Para! A borracha vai comer. Você não pode impedir ninguém. O seu direito não pode violar o direito dos outros. Para lá! Vai na América, a maior democracia do mundo. Vai na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Dinamarca. Vai lá bagunçar com a cara. Aí fica esses idiotas esquerdopatas do nosso país querendo infringir a desordem, porque eles são anarquistas. Querem o caos da sociedade para governar. Quer uma sociedade de informes. Eles que trabalham pela destruição da família para fazer uma sociedade de informes para uma elite política governar. E eles têm guarida na mídia, tem espaço na mídia, e a mídia muitas vezes critica o governante, e o governante com medo não consegue interpretar porque o poder isola. O poder é uma coisa perigosa porque isola. O cara está lá no palácio e não percebe o movimento do povo. Vocês já viram essa baixar a maioridade penal? 90% da população diz que tem que baixar. Os esquerdopatas, não. Não, temos que dar educação. Claro que tem que dar educação. Claro que tem que fazer o preventivo.
Ensina a criança de 6 anos na escola, que se quando ele tiver 16 anos, se ele matar, estuprar, vai para a cadeia. Que eu quero ver se quando ele tiver 16 ele vai querer fazer isso. Ensina na escola pública. Ok? Sou a favor da educação, mas tem que ter punição. Agora, os esquerdopatas são incoerentes. Tem um projeto, PL 5002, que é deles. Sente o drama. Um garoto de 12 anos, sem autorização dos pais, pode mudar de sexo, que é irreversível. Quer dizer que para mudar de sexo, sem autoridade dos pais, com 12 anos é maior de idade. Um galalau de 16 anos não pode estar preso. Isso é uma vergonha, contraditórios. A crise da autoridade. E sabe como é que começa a crise da autoridade na tua casa, minha irmã e meu irmão? Primeiro, você nunca pode dar uma palmada numa criança se antes você não a instruiu. Isso é coisa de ignorante. Isso é coisa de covarde. Ah, tem a lei da palmada. De uma outra bestada, mas isso é outro assunto. Sabe? Alguém aqui morreu por tomar correada? Alguém aqui morreu por tomar chinelada? Você morreu, Josué? Só Deus sabe como é que era esse menino. Jesus, eu conheço as obras dele. Você ensina a criança para você punir. Não pode, não faça. 1, 2, 3. Mas sabe como é que é? O moleque erra. Menino, não faz isso. 1. O moleque faz de novo. Olha, eu vou te pegar, hein? Eu vou te arrebentar, hein? Nem se levanta da cadeira. Na terceira, eu tô falando, hein? Eu vou quebrar a tua cara. A moleque é ruim. Não dá nem peteleco, vai quebrar minha cara. Aí começa a bagunça. Olha o que esse centurião diz. Eu reconheço a tua autoridade, mas eu sou homem de autoridade. Eu mando a um soldado meu, vai, ele vai. E mando outro, vem, ele vem. Eu mando um servo, faz isso, ele faz. Não tem 2 palavras. Autoridade não é com pancada ou com cacete. É com não, não pode, não vai ter isso, não vai ter presente, não vai passear. Meu pai, eu fui o que menos apanhei. O mais velho foi o que mais apanhou, que era mais safado. Estou dedurando ele aqui. Certo? Esse tomou pau, porque não era brinquedo do cara. Mas hoje é gente. É o deputado Samuel Malafaia. Mas apanhou, esse foi o que mais apanhou. Depois veio o Sérgio em segundo lugar, e eu em terceiro, porque eu, com todo respeito, fui o que menos dei trabalho. Mas meu pai nunca foi de bater. Mas quando ele falava uma coisa, meu chapa, e depois que ele estava idoso, que a gente podia dar um empurrão nele, a gente podia dar um empurrão nele. Quando ele falava uma coisa, ei, o que está acontecendo aí? Sim, senhor, pai, sim, senhor. Bênção, meu pai, sim, senhor, sim, senhor. A filha falando para a mãe, Joana! Ô, Joana, vem cá! Olha como é que... Ela não reconhece a autoridade. Ela não sabe nível de autoridade. Já trata a mãe como uma igual e a mãe acha que isso é bonito. Quem mandou vir aqui hoje? Quem mandou ligar a TV? Agora fica até o final, meu brother. Crise da autoridade. Ninguém quer respeitar nada, ninguém quer obedecer nada. Se a autoridade faz alguma coisa, é violência. É tudo. O cara para a presidente Dutra, a Anhanguera, transtorna a vida de todo mundo. E a polícia tem que ficar assistindo. Ainda bem que Deus não me chamou para ser governador.
Ainda bem que Deus não me chamou para ser prefeito, Deus não me chamou para isso. Senão essa cambada ia ver com quantos paus faz uma canoa, e eu queria ver a sociedade contra mim. Agora escute, olha o resultado da vida desse cara, eu vou terminar. Versículo 9 e 10. Ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. Voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Voltando para casa, os que foram enviados, olha lá, ó, ele não chegou a falar pessoalmente com Jesus. Acharam são o servo enfermo. Olha que coisa interessante. Com a fé, Jesus fica maravilhado. Com a incredulidade, Jesus fica admirado. Em João capítulo 6, quando Jesus chegou a Nazaré, que o pessoal não creu, Jesus ficou admirado da incredulidade deles. Com a fé, ele fica maravilhado. O que que atrai Jesus, gente? É a fé. Pode chorar, pode gritar, pode espernear. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. É a fé. Você quer agradar a Deus? Fé. Quer chamar a atenção de Jesus? Fé. Você tem que crer. Não tem outro jeito, não tem outro remédio. Você lembra da mulher com fluxo de sangue? Marcos 5,34. Mulher, a tua fé te salvou. Você lembra da mulher cananeia? Em Mateus 21, versículo 28. Mulher, grande é a tua fé. E agora para o centurião: eu nunca vi tamanha fé. Olha o que esse Jesus está falando desse cara. Eu ainda não achei em Israel tanta fé. Se Jesus estivesse hoje aqui, ele ia dizer assim: eu nunca vi uma fé como essa nem na igreja. É o que Jesus ia dizer hoje. Então vem a pergunta: por que a fé do centurião foi a maior fé que Jesus viu? Por que a fé do centurião foi a maior fé que Jesus viu? 2 motivos. Eu já vou encerrar, mas é importante você ouvir isso aqui. 2 motivos. Primeiro, você sabe por que a fé... Mas pastor, Jesus curou tanta gente de milagres extraordinários. Curou leproso porque creu. E Jesus não disse que a fé dele foi espetacular e Jesus não ficou maravilhado. Jesus curou paralítico, deu vistas a cegos. O cego que clamou, Jesus não disse: olha, eu estou maravilhado com a sua fé. Mas por que para esse homem, Jesus está dizendo que foi a maior fé que ele encontrou? Por 2 motivos. Primeiro, qual é o primeiro motivo? A fé que opera por amor. Não é fé pela fé. Não é fé pela fé. Ele estava com compaixão do seu servo que não valia nada. É a fé que opera por amor. Paulo diz, Paulo, é o grande apóstolo, diz em Gálatas 5:6, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé não pode ser operada pelo ódio. Por isso que uma das coisas que eu mais fiquei indignado, quando uma menina ganhou uma pedrada, e que essa imprensa preconceituosa e covarde quis acusar a igreja evangélica, e que esse jornalista inescrupuloso, ao chegar na rádio, no seu programa, dizer que igrejas neopentecostais e pastores ensinam a intolerância, eu falei: isso é um bandido. Aí eu fui para o Twitter e disse: para de falar asneira, você não sabe o que está falando. Entregaram o meu Twitter para ele e ele fez um rosário de ofensas e de calúnia. E ainda teve gente da imprensa que achou bonito. A fé não pode ser por imposição, minha gente. E nós sabemos disso. Eu já falei com um jornalista, eu disse: meu filho, pega as nações cuja matriz são nações evangélicas. São as maiores democracias do mundo.
São as nações que mais respeitam direitos civis. Que papo é esse de nos colocar como intolerantes? Nem descobriram quem foi o miserável que deu a pedrada na garota e acusaram a igreja evangélica. Mas para azar deles, a mãe da garota é da nossa igreja. E eu vou batizar ela agora em agosto. Range os dentes, capeta! A garota que tomou a pedrada, a mãe dela é daqui. E vai ser batizada em agosto e vai ganhar a família dela inteira. Eles deram tanto azar, rapaz, de querer me chamar de intolerante, se lascaram. A mãe da garota é aqui, então ela está na igreja de intolerantes? E por que ela está aqui? É a única evangélica da família? Eu tenho dito que eu não acredito que um católico, um padre ensina na igreja católica a tacar pedra em quem é de outra religião. Eu não acredito que um líder do candomblé ou da Umbanda ensina a seus adeptos a tacarem pedra em quem é de outra religião. E eu sei que pastor não ensina isso. Algum lesado, algum lerdo, um ato isolado que não representa a nossa comunidade. Os evangélicos nesse país é gente trabalhadora, pacífica, que quer o bem-estar da nação. Mas sabe qual é o jogo, minha gente? Você tem que aprender a ler o que está por detrás. Eles estão com medo do crescimento da igreja evangélica e querem botar um bloqueio na sociedade contra nós, mas não adianta nada, nada prevalecerá contra a igreja de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em que país do mundo os evangélicos são maioria que nós impomos a nossa religião? São as nações mais democráticas do mundo. Quer que eu cite algumas? Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Suécia, Canadá. Deixa de conversa fiada. A matriz dessas nações foram protestantes. Que papo é esse? Por que a fé do centurião é a maior? Primeiro, a fé que opera por amor. Ninguém pode conquistar a sua família à força para o evangelho. Ninguém pode impor o evangelho a ninguém. Vocês já sabem disso. Eu estou aproveitando que está transmitindo, vai sair em televisão e rede nacional, eu estou dizendo aqui. Nós já sabemos disso. Eu não precisava nem falar isso aqui, porque vocês já sabem. Agora, por que a fé dele? Segundo motivo. Porque a fé do centurião penetra no mundo do divino. O que é isso, pastor? A Bíblia diz que Jesus é o verbo, em João 1:1. Ele é a palavra. O verbo se fez carne. Deus opera pelo poder da palavra. Salmo 33, versículo 9. Falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Hebreus 1:3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando o centurião mandou dizer para Jesus, basta uma palavra e o meu servo ficará sarado. Jesus disse, esse cara entende do meu mundo. Esse cara entende do meu mundo. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra e Deus pode abrir uma porta para você. Uma palavra Ele pode curar você dessa enfermidade de 20 anos. Uma palavra Ele restaura teu casamento. Uma palavra e Ele liberta você de vícios malditos. Uma palavra. Deus opera no mundo pelo poder da palavra. O centurião entrou no mundo de Deus. Por isso Jesus ficou maravilhoso. Esse cara entrou no meu mundo. Deus opera pela palavra. Quando Deus disse, haja luz. Aí veio um anjo e disse assim, Jeová, só daqui a 2 dias o gerador quebrou. Haja luz. Houve luz. Ninguém impede o poder da palavra de Deus. Operando eu, quem impedirá? Ele tem poder.
Ele pode uma palavra, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que está acontecendo com você, mas se você crê, uma palavra liberada por Deus, o milagre chega até a tua vida. Você que está me assistindo aí na tua casa, eu não sei quem é você, não é minha palavra, é uma palavra do Senhor, uma palavra, eu concordo com o milagre na sua vida, eu concordo com a tua salvação, eu concordo com a tua libertação, eu concordo com o agir de Deus.